Olá, muito bem-vindo ao programa Vale das Startups, o programa que vai ajudar você a tirar todas as dúvidas sobre o mundo das startups. Aqui comigo a Bruna, nossa apresentadora. Olá, Bruna. Seja bem-vindo, pessoal, ao programa dos empreendedores que vão tirar todas as dúvidas sobre startups. E os nossos convidados de hoje são o Iglá e o Pablo. O Iglá é um grande parceiro nosso. O Iglá, ele é fundador e CEO da Digital Innovation One, que é uma geradora de conteúdo, né, Iglá? E também da Global Labs, que ele vai contar pra gente como é que funciona, certo? Isso aí, Samuel. Obrigado pelo convite. Obrigado, Bruna. É um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouco da nossa experiência. O Digital Innovation é uma plataforma de ensino e de recrutamento que ajuda empresas a recrutar de forma mais eficiente, baseado em educação, em algoritmos que identificam potenciais talentos para o mercado. E a Global Labs é uma venture builder, é uma empresa que cria empresas digitais. E a gente está baseado lá em Araraquara, do ladinho, somos super parceiros aí. Obrigado pelo convite. Olha, muito legal, gente. E o Pablo, ele tem uma startup chamada Mupper, vai participar do programa com a gente hoje, dando exemplos reais das situações. Se apresenta para o público. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite de vocês. Meu nome é Pablo Zaniolo, sou sócio fundador do Mupper. O Mupper é uma plataforma inteligente que utiliza inteligência artificial para capturar potenciais clientes através das redes sociais. E que legal. E com tanto conteúdo que nós vamos falar hoje, como que funcionam as coisas no mundo das startups, acho que é muito legal responder para você de casa o que é uma startup. E para isso nós temos um vídeo do Fernando Lemos contando para a gente rapidamente o que é uma startup. O termo startup é começar, start up, né? Vamos começar algo, né? Mas formalmente o que a gente chama de startup é uma organização que está em fase inicial de vida, que propõe uma inovação em produto, serviço ou mais comumente ultimamente em experiência e que tem a capacidade de crescer rapidamente de forma repetitiva. O ideal de uma startup é que ela tenha cunho global, um propósito de causa interessante e que tenha alcance global. O nome startup começou a ser muito mais usado no contexto da internet, na década de 90, e era qualquer coisa que você quisesse fazer que focasse na internet chamava startup. E aí isso vem evoluindo e ao ponto de que hoje uma startup tem que ter uma missão, um propósito, resolver um problema da sociedade com um produto inovador, uma experiência inovadora, um conjunto de produtos, experiências e serviços inovadores, né? Então, da onde ela nasce? De problemas do dia a dia, do cotidiano, algo que você tem que fazer de uma forma diferente, não porque o produto tem que ser diferente, mas talvez porque a expectativa de quem consome esse produto, as pessoas, tanto no contexto de pessoa física quanto empresas, mudou. Então, se ele mudou, é necessário ter uma nova forma de atender. Comunicação, redes sociais, a gente faz há muito tempo, desde os gregos a gente tem um mecanismo de comunicação social. Mas a forma como a gente tem hoje nas redes sociais, como Facebook, Instagram e outras, são técnicas diferentes que têm uma escala muito maior. A metodologia atual com a qual as startups têm trabalhado passam principalmente pelo Business Model Canvas e o Value Proposition Canvas, que são duas formas de você medir o quadro de negócios, as 9 capacidades que são necessárias para você ter um negócio inovador, assim como você também tem o Value Proposition, o quadro de proposição de valor, que busca colocar o usuário no centro e buscar uma motivação, uma razão, uma empatia para resolver os problemas dele. Além disso, você tem o Lean Startup, ou Startup Enxuta, como um dos métodos de trabalho. A gente fala também eu gosto muito do autor Simon Sinek, que fala do Golden Circle, do círculo de ouro, que é onde você tem que estudar o porquê, o why, o propósito da tua startup. Então ele é um material muito legal. A gente tem hoje também as técnicas de design thinking, de design sprints. São as startups trabalhando no contexto de agilidade e modernidade, principalmente da derivação da indústria Lean, aplicada no contexto de criação de negócios com o Lean Startup. É um grande exemplo de metodologias. Tem diversas outras, mas essas são as mais importantes e principais. Uma startup ela tem, como a gente falou, a capacidade e a intenção de crescer rapidamente e atender o mundo. Não necessariamente é o que uma empresa tradicional quer fazer. Mas um exemplo bem simplista que é bem legal da gente fazer é, supondo uma empresa que queira atuar no mundo digital e ela, vamos olhar na perspectiva de pequena empresa e numa perspectiva de uma startup. Numa pequena empresa, ela pode ter processos não automatizados e não estruturados ao ponto de que se ela atender 10 clientes,
ela precisar de 10 funcionários, a hora que ela precisa atender 20 clientes, ela vai ter 20 funcionários, a hora que ela precisa atender 200 clientes, ela vai ter que ter 2.000 funcionários. Então não é escalável, ela não tem a proporção de escala. Uma startup, por consequência, se ela tiver que atender 1, 10, 20, 300 empresas, e ela conseguir fazer isso de uma forma escalável, sem a necessidade de crescer rapidamente a quantidade de pessoas, essa eu acho que é uma diferenciação que fica interessante. Uma escala, a mesma solução aplicada para vários clientes, enquanto a outra tem um processo mais manual, um processo que não necessariamente está focado em ser repetitivo, automatizado e global. Pessoal, demais, hein? Quanta coisa no vídeo e acho que ninguém melhor do que o Igla para nos ajudar a responder melhor, esmiuçar melhor o que é uma startup. E agora um pouco dessa tendência, né, do empoderamento das massas, das pessoas que realmente estão tendo acesso à tecnologia, estão tendo acesso aos conhecimentos, aos novos conhecimentos que ajudam a criar startups. Mas startup em si é algo que é realmente desafiador, né? Na verdade, muda um pouco os princípios de como você empreende o modelo tradicional. Então você sempre busca modelos escaláveis, formas de acelerar o crescimento, sempre usando tecnologia, ferramentas, buscando alcançar o seu público de uma forma mais rápida. E o que eu falo, pessoal, que é o maior segredo, é vender. Você nunca pode começar uma startup pensando no investidor. Você tem que pensar, falar, quem que é o meu melhor investidor? É o cliente. Como eu gero valor? A partir do momento que você consegue gerar valor para um cliente, você consegue efetivamente testar o seu modelo e saber se você tem realmente, vai conseguir ter tração. Porque a gente vive hoje um mundo onde você tem um conteúdo, a gente é muito referenciado pelas referências americanas, né? Mas quando a gente olha na prática, o modelo americano ele começa com um investidor, às vezes que a gente fala muito parrudo, ajudando a startup a ter um modelo escalável, repetível, que realmente consiga alcançar um cliente de uma forma mais rápida, os clientes de uma forma mais rápida. Mas aqui no Brasil a gente não tem tanto investidor. Então, você focar em começar a sua startup com foco em gerar valor para o cliente, um produto que realmente extraia valor para o cliente, é o principal segredo que a gente fala. Então, buscar um modelo repetível e escalável é muito importante. Você escalar, ganhar massa e ganhar tração, só que antes disso, qual que é a sua primeira venda? Isso é essencial. Okay. E muito legal, como falou no vídeo, ele fala que startup vem do termo que está começando, né? Aquilo tudo está se iniciando. E aí, para quem está em casa nos assistindo agora, falando, poxa vida, eu tenho algumas ideias, gostaria de ter uma startup. Acho que a gente podia desmistificar que uma startup é uma empresa que usa basicamente tecnologia, ela tem que usar tecnologia e ela está naquele início, né? E ela tem que ser, acho legal abordar o tema escalável, resolver um problema, tem tudo isso por trás, né, Igla? Não é só ter uma ideia e nada acontecer, né? Geralmente você começa resolvendo um problema. Quem tem aquele problema, entender especificamente esse nicho, é um nicho potencial, é algo que de repente eu vou conseguir escalar, fazer dinheiro, porque é o que você falou, uma startup é uma empresa de base tecnológica que ela resolve um problema e que ela quer crescer muito rápido. O up vem disso, vem de você querer crescer muito rápido. Então você tem que usar tecnologia para fazer isso. Só que você resolver um problema, entender a essência daquele problema e se as pessoas estão dispostas a pagar por ele, é muito importante. Então nem sempre você precisa de toda a parafernália tecnológica, muitas vezes você consegue fazer o que a gente chama de MVP, né? Que é o produto mínimo viável, você faz um protótipo, um teste de que você vai testar o seu conceito, testar a sua hipótese, que realmente você consegue fazer uma venda, que você vai estar solucionando uma dor de um cliente, e aí depois que você testou e conseguiu fazer realmente sua dor, que você vai investir tempo e realmente dinheiro para desenvolver uma solução um pouco mais robusta, e sempre pensando em escala, né? Startup. Então, sempre pensando em escala. Como que chega até você? As pessoas chegam com a ideia, que você falou que ajuda a desenvolver as startups para virar modelos de negócio. Como que chega até você? Eles chegam com uma ideia ou você vai em busca das startups? Lá na Venture Builder, a gente é uma Venture Builder de capital privado. Então, nós somos um grupo de 15 empresas, onde essas empresas têm grandes desafios. E aí a gente fica identificando oportunidades, problemas, para estar desenvolvendo soluções para elas e que a gente possa oferecer no mercado. A gente usa um modelo, um americano não usa tanto, que a gente chama Business as Platform. Então, você cria uma plataforma dentro de um negócio onde você não tem apenas uma empresa, você tem várias empresas interconectadas. E aí a gente identifica o problema das nossas próprias empresas e tenta criar soluções, só que essas soluções que sejam vendidas no mercado. Então, a gente executa isso de uma forma muito rápida lá para estar ganhando mercado. E aí a gente procura jovens, que nem o Pablo, que é uma das startups que a gente investiu lá,
para dar todo o suporte para que ele assuma essa capacidade, esse problema, essa tecnologia e vá para o mercado desenvolver, tendo todo o nosso suporte, investimento e conhecimento em rede para executar o seu modelo, né? E aí eu acho que eu vou ter uma pergunta agora para você que está em casa aí assistindo, pensando, poxa, eu estou com uma ideia, eu tenho um problema, então eu vou lá. E acho que agora a pergunta vai para o Pablo. É fácil, Pablo? É só ter ideia? Nem um pouco, nem um pouco. Acho que o grande desafio, principalmente no Brasil, é encontrar pessoas que estejam dispostas a te ajudar, né? Esse é um ponto principal. Às vezes quem já fez, né, empreendeu e teve sucesso, muitas vezes não volta, a gente não tem essa cultura de voltar e ajudar quem está tentando começar. Então, quando você tem o suporte de uma venture builder ou você começa a se inserir no que a gente chama de ecossistema de empreendedorismo, esse caminho fica mais fácil, né? Mas os desafios são a todo momento, são a todo dia. Como você chegou na ideia da sua startup? Na verdade, o modelo da Venture Builder é um pouquinho diferente. Ele já tem um pipeline de negócios, né, que eles enxergam oportunidades, como o Igla falou, e a gente só desenvolveu em cima de um problema que já estava sendo identificado no mercado. Então, a Venture Builder já tem seus problemas bem pensados e a gente chega com uma solução em cima do problema que é apresentado. E com o mundo transformando tão rápido, eu queria fazer uma pergunta para você, Igla. Para aquela pessoa que está em casa, pensando num negócio, em montar algo, e ela está envolvida ao mesmo tempo no mundo da tecnologia. Por que levar uma pessoa hoje a iniciar uma startup e não um negócio de modelo tradicional? Apesar dos grandes desafios da startup, dos dois modelos de negócio têm muitos desafios hoje em dia. Mas por que uma startup e não um modelo tradicional? Uma startup, na verdade, ela é muito parecida com uma empresa tradicional no seu começo, porque, na verdade, você não busca a escala realmente no começo. Então, você vai começar um negócio, você vai desenvolver algo, empresa, né? Você vai criar uma empresa. Claro que você está criando uma empresa pensando em alta escala, em base tecnológica, em usar ferramentas para ganhar mercado muito rápido. Mas naquele momento você é uma empresa, você procura um cliente, você tem um problema, você tem que criar uma solução para aquilo e achar alguém que realmente queira comprar. O que faz a diferença muito hoje, que a gente fala geralmente a gente sugere, não abra uma empresa antes de você conseguir gerar o seu primeiro real, então você não precisa sair criando CNPJ. Você precisa focar realmente no problema e identificar quais são as tecnologias que você pode aplicar para utilizar. E aí para utilizar nesse problema. E a gente dá alguns exemplos do tipo, tem várias pesquisas que falam que as startups que têm mais sucesso ao longo do tempo são as startups que começam com 2 fundadores. Geralmente, um fundador mais focado em negócio, que conheça aquele negócio que você está solucionando, e um tecnologista, uma pessoa que saiba aplicar a tecnologia em cima para criar a solução. E o que é importante, o que nós temos visto ao longo da nossa trajetória? Grandes startups sendo fundadas por uma dupla de talentos formidáveis, como, por exemplo, Steve Jobs e Steve Wozniak na Apple, Larry Page e Sergey Brin na Google. Então, a gente sempre dá essa dica. Vai começar uma startup, busca um cofundador. E um cofundador não é só aquela pessoa também que divide os desafios de criar a solução. É o fundador também que divide o ombro, porque você vai ter muito desafio durante essa jornada. Você criar um negócio, você tem que ter... A gente fala que realmente você vai ter que ter resiliência e a sua paixão, aquela forma que você realmente acredita na sua essência de buscar essa solução, um problema que é relevante para você, você vai acabar tendo esse parceiro que também vai ser resiliente, que é até um ombro amigo para dividir um pouco a visão, né? Esse é um grande desafio. Sempre com o mesmo propósito, né? Sempre buscando trazer e argumentar e ficar seguindo aquele caminho, porque ele acredita muito naquilo, né? Uma startup ela precisa de muita crença, né? Sem dúvida. Por exemplo, lá no Digital Innovation a gente gosta muito de educação. A gente entende que a educação é o que vai transformar o mundo e criar um mundo mais igualitário, ajudar no desenvolvimento social e econômico. A gente fez diversos pivôs. Pivôs é quando você muda a direção do seu negócio, a sua estratégia, sem mudar a visão. Então, a gente acredita na transformação do mundo através de educação. E agora a gente está, por exemplo, resolvendo problemas de grandes empresas através da educação. Então, tem isso de você acreditar naquilo no seu propósito, na sua missão, naquilo que você veio no mundo para resolver, né? Há várias pessoas que sempre têm uma ideia diferente e não conseguem tirar essa ideia e concretizar ela e até transformar numa startup. Muitas vezes é por falta de conhecimento de como fazer isso transformar num negócio. Que dica que você dá para esse pessoal? Eu acho que a primeira questão, geralmente a gente começa por uma ideia, eu tenho uma ideia e como que eu vou partir com isso?
você tem que extrair o problema, qual problema eu estou solucionando nessa ideia, isso é realmente relevante e principalmente uma coisa que a gente faz muito pouco aqui no Brasil, que é benchmarking. Quem já está resolvendo esse problema? E como ele já está resolvendo esse problema. Então você consegue, a gente usa muito lá algumas técnicas na Venture Builder, que é de composição e decomposição. A gente entende alguns modelos de negócio e decompõe aqueles modelos, ao mesmo tempo que a gente recompõe em novos modelos. Então, você imagina, às vezes, um modelo de negócio, você tira 3 peças dele e dessas 3 peças você usa uma naquela solução. Então, é super importante. Quando você tem uma ideia, olha primeiro qual que é o problema que você está solucionando, tenta identificar quem já está solucionando esse problema, e aí, com isso, você vai ter novas ideias para ir melhorando. E sempre aquilo, procura um co-founder, procura estar inserido num ecossistema para trocar ideias. Eu acho que a gente tem um pouco ainda aquele, não vou contar minha ideia, mas a ideia ela não vale nada, o que vale é a sua execução de entrega. Então, procurar e estar inserido, como o Pablo falou, nesse ecossistema, por exemplo, o Pablo a gente se conheceu em evento de startup, ele contou a ideia dele, a gente começou a trocar ideias e aí a gente foi... É o famoso networking, né, Iglá? É isso. Começar por ele e vai indo, né? Não tem isso, fim, acho que né? esse é o principal. E capacidade de execução. Você tem que traçar suas metas e medir realmente se você está conseguindo alcançar seus objetivos aí na semana, no mês, é importante. Muito obrigado, pessoal. Muito legal o papo. Acho que é muito esclarecedor. E vamos chamar um break, então. A gente volta rapidinho para continuar esse papo sobre startup aqui com o Iglá e o Pablo e a Bruna. Aqui a informação é com coragem. A verdade acima de tudo. 52 anos no ar. A trincheira democrática da população. Acorda, Ribeirão! Larga Brasa, com Antônio Carlos Morandini. A programação do rádio também na TV e no Facebook. Uma equipe competente de profissionais altamente especializados comentam numa resenha semanal os principais fatos do exterior, do Brasil e de Ribeirão Preto. Tudo isso num elevado nível de humor. Eu também estou na nova programação da TV Tati. Polêmicos com Antônio Cassone. Aqui na TV Tati. Muito mais Ribeirão. A dica de hoje aqui no Vale das Startups é para você que escuta música num app. Preste bem atenção. Se você acha que essa história de startup é só coisa de maluco, coisa de quem está investindo, coisa de quem mexe com isso, não é não. Ela revolucionou a forma como você vive no seu dia a dia. Ouvir música, por exemplo, que antes precisava comprar um CD, você ouvia só uma música, aí agora você vai lá, clica no seu app, escuta a sua música preferida na hora que você quer, do jeito que você quer. Pois é, graças à tecnologia e às startups, todo um segmento foi completamente revolucionado. Atingiu uma escala mundial tão grande que só o Spotify, que é um app de startup, que é um app de música que é startup, você tem 176 milhões de usuários, 6 bilhões e 600 milhões de dólares em faturamento, sem nenhuma loja física. Lembra que a gente falou aqui que startup tem escala, que ela começa, transforma e revoluciona um segmento? Preste bem atenção, olha que legal, 176 milhões de usuários sem nenhuma loja e você ouvindo música de uma forma totalmente nova. Só no Brasil, 17% de crescimento o ano passado. Um setor que primeiro enfrentou uma piora com as gravadoras, mudando o formato como tratavam com os artistas, enfrentando a pirataria, e agora você tem um setor que começa a crescer novamente devido à revolução tecnológica. É isso aí, pessoal, muito legal o que as startups fazem com a gente. E como no exemplo da música, temos vários outros segmentos da nossa vida que foram completamente revolucionados com a chegada das startups. Coloque seu fone, escuta sua música na hora que você quiser, do jeito que você quiser, que no próximo Vale das Startups darei mais dicas de outros setores e outros segmentos que foram completamente transformados. Voltamos com o Vale das Startups. Hoje eu estou aqui com o Iglá e o Pablo. Estamos falando sobre os conceitos, o que é uma startup, como começa, alguns termos técnicos. O Iglá está contando bastante coisa para a gente. E vamos trazer um pouquinho para a prática tudo que nós já falamos no primeiro bloco. E eu queria que o Pablo contasse um pouquinho como foi e o que é a Mupper, Pablo. Bom, o Mupper é basicamente uma plataforma onde a gente ajuda agências de marketing digital e departamentos de marketing de pequenas, médias e grandes empresas a aumentarem o faturamento.
né? Então a gente utiliza inteligência artificial, Big Data, Data Science, que são tecnologias da informação, para gerar resultado dentro dos negócios dos nossos clientes, né? Então, basicamente, é um pouquinho do que a gente faz. Então, a gente conecta em redes sociais e consegue extrair potenciais clientes delas e organizar de forma lógica para o departamento comercial conseguir fazer contato e conseguir aumentar realmente as vendas dos negócios. Quer dizer... Qual que é a sua idade? Eu tenho 24 anos. E tá? já tem uma startup. Sim, na verdade, esse é o meu terceiro negócio. Eu já tive 2 negócios antes também. Um que era um pouco mais tradicional, que era a gente desenvolvia sistemas. E depois eu tive também um marketplace de serviços para pet, que a gente conectava pessoas que tinham animais de estimação com prestadores de serviços. E agora eu estou tocando aí o Mupper, que é a plataforma para marketing digital. Então começou cedo a empreender. Um pouquinho. Bom. E quanto tempo tem a sua startup? A gente está no mercado aproximadamente 1 ano e pouco, né? A gente começou bem acelerado, né? Testando realmente o modelo que a gente estava pensando. E dali, depois que a gente conseguiu desenvolver o nosso MVP, né, que é justamente você montar um mínimo produto que faça sentido, que resolva uma dor, a gente foi para o mercado e a gente conseguiu fechar alguns clientes como a MRV, por exemplo, de Rio Preto. Foi um cliente bem bacana. Então você já tem cliente, já está faturando. Sim, exatamente. E a startup é super jovem. Sim. Então a gente já tem alguns clientes rodando com a gente, né? Então a gente tem cliente não só da nossa região, nós somos, né, do interior aqui de Araraquara, mas a gente tem clientes pelo Brasil inteiro. Você acha fundamental esse processo que você está passando com o Igla? Com certeza, acho que encurta muito... Porque você já teve outras tentativas anteriores também. E foi isso que estava faltando? Também, eu acho que às vezes você ter pessoas que já passaram por experiências semelhantes a essa é muito importante porque ele te ajuda a encurtar, a enxergar coisas que ele já passou e que você não precisa necessariamente passar. Ele te contando, te ajudando, te dando uma visão diferente daquilo que você está pensando, acho que é fundamental, principalmente quando você está começando. O Igla criou um atalho, então, para fazer o sucesso da startup. Pra caramba. Né? Quando você começa relacionado à startup, é muito importante esse primeiro investimento, às vezes nem vai ser em dinheiro, né, o lado financeiro, mas também na parte de conhecimento. Então, quando você está começando, logicamente, o dinheiro é importante para justamente você conseguir chegar mais rápido, mas nos primeiros investidores, realmente ter um cara que vai ou trazer a rede para te conseguir novos clientes, ou então trazer o conhecimento mesmo que ele tem de negócio, de tecnologia e tudo mais. E como uma startup, um dos conceitos é que ela tenha um crescimento rápido, um crescimento exponencial, eles chamam. Como você vê o futuro da Mupper? Então, sempre que a gente começa, né, acho que principalmente no Brasil é uma coisa um pouco mais difícil essa coisa de acesso a capital. Né? A gente vê outros ecossistemas como os Estados Unidos, China, Ásia, né, bem mais maduros do que o Brasil. O Brasil está chegando essa onda agora de capital de risco, de venture capital que a gente chama, que eu acho que agora que vai começar realmente que o ecossistema amadurecer, o que está começando a amadurecer, para realmente começar a entrar de capital. Então, o Mupper, a gente sempre, o que o Igla falou, a gente sempre prefere fazer um playbook, né, conseguir alguns clientes que sejam nossos investidores, do que recorrer inicialmente ao capital de terceiros. Até porque muitos investidores de startup não é comum no Brasil. Poucas pessoas realmente conhecem o que é um investimento em startup, que apesar de parecer que é só uma troca de dinheiro, é um pouco diferente. Igla, capital no Brasil hoje é uma coisa que está muito difícil conseguir para as startups? É um entrave ou não? Não, eu não acho que capital é um entrave. A gente tem um grande desafio de ter bons projetos. Hoje a gente tem diversos tipos de capital aí disponíveis no mercado, até os próprios fundos do governo, alguns são realmente você paga poucos juros. O que falta um pouco, talvez, é o conhecimento de como você consegue acessar esse capital para ganhar escala dentro do seu negócio. E, na verdade, o primeiro passo não é o capital, o primeiro passo deixa eu resolver a dor. Depois, a escala, essa pergunta que você fez para o Pablo, aí que a escala você vai buscar realmente capital depois de já ter testado. Então, a gente já viu um modelo americano um pouco mais maduro, de muito empreendedor quebrando, e eles aprenderam agora como lidar com capital. A gente está passando aqui no Brasil um momento onde o ecossistema começa a entender um pouco algumas startups que estão quebrando e como que os investidores vão lidar com esse desafio de capital, e até o governo aprendendo também como que ele põe e onde põe dinheiro. Mas, em vias gerais, a gente não tem um problema de capital hoje. A gente tem um problema realmente de execução de grandes projetos e de saber criar ecossistemas, né? De criar realmente plataformas que ajudem a gerar vendas e recursos muito rápido, né? Como que a nossa região ela se enquadra hoje no contexto nacional?
Como que, lá onde você está, com o pessoal de perto, como que Ribeirão, a nossa região, ela participa como hoje? Ela está bem estruturada, ela está dando muito incentivo ou nós estamos longe ainda? Eu acho que tem um desafio. Eu acho que o primeiro desafio hoje é a gente estruturar uma capacitação de mão de obra tecnológica de forma muito mais rápida. Eu acho que hoje falta mão de obra tecnologistas, então pessoas que conheçam inteligência artificial, big data, data science, tecnologias que são novas e que são praticamente o motor, que conheçam, por exemplo, growth hacking. Então, a gente estava dando um exemplo muito legal na Venture Builder essa semana, a gente estava discutindo growth hacking. Growth hacking, na verdade, é você criar atalhos para o crescimento. Então, no passado, a gente discutia numa universidade, por exemplo, ser um analista de marketing. Depois, a universidade começou a levar o marketing digital. E hoje, uma startup ela não consegue viver sem um growth hacker depois que ela já testou o produto. Só que você vê em alguma universidade de marketing a disciplina de growth hacking? Então você não vê isso. Então, isso são coisas que eu acho que faltam um pouco, que é a base para um crescimento mais sustentável. Eu acho que a região ela tem capital, ela é super desenvolvida, eu acho que a gente está bem posicionado frente ao desenvolvimento socioeconômico, isso não tem problema. Mas eu acho que ainda falta um pouco mais também dessa visão empreendedora, desse estímulo, de que outros empreendedores que realmente fizeram a diferença olhem um pouco para o ecossistema e falem, legal, como eu vou contribuir? Assim como tem a nossa experiência aqui no SEB, que é super parceiro nosso aqui no Instituto, que está fazendo um trabalho fantástico. Investimentos como esses são investimentos cruciais para realmente a gente conseguir criar um ecossistema, criar cultura, criar conexão. E eu acho que Araraquara, Ribeirão Preto e São Carlos têm o grande potencial de ser, claro, e numa escala muito menor, mas um potencial Vale do Silício no futuro, onde as 3 cidades se conversem muito nesses principais pontos, né? Pablo, a gente sabe que os empreendedores, quando entram para esse mundo de startup, eles têm que se reinventar a todo momento. Eles têm que aprender coisas que eles nem imaginariam que eles iriam saber e tem que estar rápido na mudança. Qual foi o maior desafio que você sentiu? Acho que a principal habilidade de qualquer pessoa que queira empreender é aprender a aprender, né? Então, está muito conectado com as coisas que estão acontecendo, não necessariamente ligados ao seu negócio. Não, você conseguir criar nexos, né, entre coisas que sejam distintas, mas que sejam importantes para o seu negócio é muito importante. Então, antes eu começava estudando por livros, por exemplo, né? Hoje a literatura já não acompanha a realidade do mercado. Então, eu costumo utilizar outros tipos de plataformas, né? Então, cursos online, YouTube, tem muito conteúdo disponível na internet que você consegue aprender coisas que você pode aplicar no seu negócio. Então, isso é uma coisa que eu estimulo, inclusive, as pessoas, os próprios colaboradores do Mupper. Então, você não precisa necessariamente usar o conhecimento tradicional. Você pode encontrar vias mais rápidas e mais eficazes de conseguir esse conhecimento que está em alta escala disponível na internet. Eu queria, assim, uma pergunta um pouco mais técnica, acho que a gente pode tirar um pouco de dúvida para o pessoal de casa. A gente falou um pouco de capital, você começou lá com o Iglá. Vamos dar uns estágios, assim, rapidamente, de comecei, e agora? Agora minha ideia eu consegui, validei, o que eu preciso, onde eu levanto um dinheiro, como é que faz? Quais são essas etapas? Elas têm nomes, elas têm passos, né? A gente geralmente chama de uma startup em fase semente, né, ou pré-semente, muitas vezes, onde você tem um modelo de negócio, onde você já tem um cliente, você já testou ele. Então, você conseguir fechar esse primeiro triângulo que a gente fala entre qual é o problema, qual que é a solução e como que eu vou cobrar disso, basicamente é o primeiro passo essencial e chegar a ter o primeiro cliente. A gente fala que os clientes também precisam se reinventar da questão de clientes anjos, né? Que são aqueles clientes que vão apostar em você, que vão pagar muito menos, mas para tentar ter retornos no futuro. Então, tenta achar um cliente anjo primeiro. Acho que esse é o primeiro passo que a gente fala. Junto com um cofundador, se você não consegue desenvolver a tecnologia, tenta achar um cofundador ali, que tecnologista, isso é uma coisa bacana. O primeiro passo ali, o segundo passo que a gente fala, depois que você fez esse teste, e você precisa de muito pouco dinheiro hoje. Hoje na Amazon, por exemplo, você consegue levantar um servidor muito rápido. Hoje você tem ferramentas que a gente chama de open source, que são ferramentas que você não paga nada. Tudo na nuvem, né, Tudo Iglá? na nuvem. Precisa mais comprar um servidor, né? É sensacional. Então você consegue ter acesso a esses recursos de uma forma
forma muito rápida. E estar nesses ecossistemas discutindo isso te ajuda a capacitar, que é o que o Pablo falou. Buscar esse conhecimento de uma forma dinâmica, não esperar fazer um curso, por exemplo, para você ter acesso. Então esse é um primeiro ponto. Aí você precisa começar, de repente, talvez ter uma primeira pessoa de atendimento. A gente fala que geralmente é family friends, né? Geralmente você vai buscar dentro da sua própria família mesmo um pequeno recurso que te ajude a colocar o seu pequeno modelo para rodar ao momento que você já tem um cliente validado. E depois você tem um investimento anjo, por exemplo, e aí você já tem um pouco mais de clientes e consegue ganhar escala. Depois você tem a parte de venture capital, que são rodadas maiores. Então, geralmente a gente falou sobre semente, depois você tem o round A, round B, round C e vai buscando mais dinheiro. Geralmente é dessa forma que acaba acontecendo. E chegamos nas grandes startups que chegamos temos hoje, nas né? grandes startups O que temos Uber hoje. e por aí vai. Isso aí. Pessoal, o programa está chegando ao final. Você que se interessou por tudo isso aqui que o Iglar nos explicou, falou, contou com tanta propriedade, viu, Iglar? Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela Mupper. Entra lá no Digital Innovation One, que tem muito conteúdo para você aprender, para você ver. E antes do programa terminar, a gente ainda tem mais uma dica para vocês. A dica de hoje é você estar inserido dentro de um ecossistema. E nesse ecossistema, como a gente viu o exemplo da Mupper, que está inserida dentro da Global Labs, que ajudou a startup a alavancar e hoje está faturando e tem cliente. Como que a gente faz para inserir dentro desse ecossistema? Frequentando os eventos, como eles falaram que se encontraram e se conheceram dentro de um evento. Então, para isso, vamos para a agenda de hoje. Anota aí na sua agenda esse evento, Transition Weekend, nos dias 15 e 16 a 7 de fevereiro, é um curso que mostrará como promover a transição para cidades sustentáveis. É uma imersão nos processos necessários para uma mudança de mindset, promovendo uma transição interna e externa para a sustentabilidade. Será no Espaço Despertar, e esse evento é para empreendedores e startups que querem ter um foco em impacto socioambiental. Aqui embaixo vai ter um link para você se inscrever. E a gente se encontra no próximo programa Vale das Startups.